A realidade virtual pode ser vista em celulares e videogames, na medicina, arquitetura, na moda e em museus. Mas o que está por trás dessa tecnologia imersiva e como ela pode beneficiar os mercados audiovisual e de entretenimento? O tema de hoje é criação de conteúdo e negócios com a realidade virtual. E para tirar as nossas dúvidas, conversaremos com os especialistas José Augusto de Blases, diretor da produtora Cinemática, e Marcelo Siqueira, diretor das produtoras Mística Post e da Wiz VR. Os dois participaram do projeto Beatles Experience, que recriou o primeiro show do grupo em um estádio através da realidade virtual. E você que nos acompanha pelo Facebook agora, já pode enviar as suas perguntas aqui pela timeline. Obrigado aos dois por aceitarem os convites. E a primeira pergunta é: por que a realidade virtual está na moda? É o homem do VR. O homem do VR. Fernando, obrigado pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Eu acho que começa pela tecnologia, né? Assim, todo mundo gosta de uma nova tecnologia. Então o 3D teve a sua vez de estar na moda, então todo mundo achava que o 3D ia ficar para sempre, que ia ser incrível, todas as TVs iam ser 3D. Mas ali já tinha um primeiro passo de imersão, né? E acho que foi importante para chegar ao que é agora ao VR, que também acho que é um passo para uma próxima etapa. Mas eu acho que essa história de ser novo, de ser instigante e ser imersivo, né? E quando a gente está falando de VR, a gente está falando diferente de só o 360 ou como uma imersão mesmo. E aí acho que isso torna a tecnologia mais instigante. Então, você conseguir transportar a pessoa para uma outra, literalmente, realidade, acho que esse é o que está na moda, justamente por causa dessa coisa inédita, né? De uma coisa que não é... que a gente já conhece há bastante tempo, existiam já várias iniciativas assim, mas agora começa a ficar mais popular, né? Mais factível. Zé Augusto, por que está na moda? Então, acho que é uma moda que é uma continuidade histórica, na verdade, porque desde que existe audiovisual, que se tenta, com novas tecnologias, criar algum tipo de imersão. Então, primeiro tinha fotografia, depois você teve cinema, movimento, sem som, depois o som. Depois, nos anos 50, com a concorrência da televisão, você tentou ser mais impactante ainda, melhorando a qualidade sonora, entrando com muito mais amplitude a cor, grandes telas. Aí, já nos anos 50, as primeiras tentativas de 3D, que já era uma técnica que vinha da fotografia, ainda do século XIX, né? Então, você passa isso para o cinema. As tecnologias ainda não estavam preparadas para isso. Depois, uma volta desse 3D nos anos 70. E aí, toda a espacialização de som, toda a modernidade dos grandes efeitos especiais, tudo isso a partir dos anos 70. Aí vem a eletrônica, possibilita muito mais, né? O digital, tudo isso possibilita uma imersão muito maior. No paralelo a isso, começa a se construir o mundo dos games. É outro mundo totalmente imersivo. As animações, as interações entre animação e ao vivo, todas as questões que vai para o mundo da magia, que te tiram da realidade normal do seu dia a dia, porque o nosso mundo ele é virtualmente 3D, virtualmente interativo. Só que como eu coloco isso numa fruição de audiovisual? Aí acho que a gente teve agora, né, o último modismo, vamos chamar assim, foi o 3D, no passo anterior, já com toda uma tecnologia digital, portanto, possibilitando que ele avançasse em várias questões que nos anos 50 e nos anos 70 não podiam ser resolvidas. Porém, ele também arrefeceu, ele também morreu, porque ele tem uma dificuldade tecnológica, eu preciso colocar um óculos, as pessoas têm problemas, as salas ficam escuras, mas ele foi absolutamente fundamental para que eu convertesse o parque mundial em projeção digital. Ele foi, digamos assim, o ponta de lança desse processo. No Brasil, claramente, foi isso que aconteceu. Bom, no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Porque cobrava-se mais caro, inclusive, com né? Certeza. Pelas salas, hoje não. Só que agora é o seguinte, o 3D está arrefecendo como moda, mas as salas estão aí todas instaladas para 3D, né? Porque existe essa impressão no mercado que o 3D fracassou, né? Principalmente no uso doméstico do 3D fracassou, e que a realidade virtual é uma moda que tende a seguir o mesmo caminho, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Então, eu tenho uma desconfiança dessas questões, porque eu acho que tudo aquilo que é um gadget, que é meio modismo, ele tende a ser passageiro. Embora algumas coisas vão ficando. Por exemplo, como eu disse, as salas obrigam o mercado americano a lançar ainda filmes 3D. E eu assisti recentemente o filme Mulher Maravilha na sala Cinepic, lá do Cine System, do Morumbi Town, com 34 mil watts de som, e eu vi o 3D mais luminoso
e com recursos narrativos. Fazia tempo que eu não via 3D, que eu achei que houve um grande desenvolvimento narrativo no 3D. Então, eu nunca tive problema, eu tenho 14 graus de miopia, mas não tenho problema com óculos 3D, e muito bem adaptado o óculos para quem usa óculos. Então, assim, vários facilities que me deixaram ok com 3D. O meu filho, por exemplo, que não tem a miopia que eu tenho, não gosta de ver 3D. Tem pessoas que se recusam com 3D. Crianças, tudo isso. Eu acho que a realidade virtual e o 360, eu enxergo diferenças aí. Eu acho que o 360, em aplicativos, em computadores, em desktops, mas principalmente no caso do celular, por causa do touch, eu acho que ele tem uma certa, ele tem uma novidade aí que eu acho que pode persistir. Uhum. Acho que tem muita coisa para evoluir no VR com os seus. O problema, de novo, é o device, né? Que eu tenho que ter alguma coisa na minha cara. Então, acho que quando a gente for para o 3D, por exemplo, que não precisa de óculos, e já existe tecnologia para isso, mas ainda é muito cara, pode ser que a gente tenha uma nova volta do 3D. Acho que tem modismos, mas nós evoluímos muito, né? Quando esses modismos aparecem, né? Não, com certeza. E eu acho que quando você fala do 3D ter sido uma operação fracassada, eu não acho. Eu acho que foi o que o Zé falou, ela foi necessária, né? Para a gente, inclusive, aprender como... Eu digo fracassada porque muitas pessoas compraram televisores, foram às grandes magazines, ao Extra, Casas Bahia, compraram televisores 3D, levaram seus óculos para casa e hoje os óculos foi fracassado para o público. Exato. Né? Assim, porque o próprio público, acho que, no final das contas, acabava rejeitando a história de você ter que usar um óculos em casa, né? Mas para quem vendeu TV, pagaram foi R$ 1.000, R$ 2.000 a mais. Sim. E detalhe, eu tentei comprar uma TV 3D agora e não tem uma TV 3D de preço médio. Mas tem ainda TV 3D? Estão fabricando? Tem algumas mais caras, algumas tops tem. Algumas 4K, por exemplo, tem também 3D. Eu não consegui comprar uma TV 3D, porque eu tenho um Blu-ray 3D, tenho alguns títulos em 3D, eu falei, já que estamos aqui, né? Uma chance, já que estamos aqui, vamos. Não pude, não fui, não me deixaram ir. Então, o mercado já cortou. Mas no cinema, e era o tipo do implemento que não era caro, né? Não. Né, no caso da TV 3D, né? Não era um grande investimento de eletrônica nenhuma, né? E talvez um pouco mais da tela polarizada, que talvez encarecesse um pouquinho, mas também não era isso que realmente a moda foi. Né? Mas eu acho que a moda ter ido deixa esse legado para a gente poder seguir em frente com as suas próximas tecnologias. Acho que isso é sem dúvida. Vocês tiveram dezenas de experiências com produções em 3D, né? Um monte. Vocês viveram todo esse apogeu do 3D aqui no Brasil. Chegou a transmitir ao vivo em 3D. Transmitiu a Fórmula Indy, por exemplo, foi transmitida. O primeiro filme feito em 3D, que foi o Brasil Animado, com cenas... Isso daí foi, tipo, vamos montar um negócio meio correndo. E agora vocês trabalhávamos juntos nessa época. Sim. Inclusive, eu fotografei um filme em 3D que foi feito pela casa onde trabalhávamos. Né? E agora vocês viveram, no ano passado, a experiência do Beatles Experience, né, que foi recriar o primeiro show num grande estádio dos Beatles. Né? Como é que foi, de novo, pegar uma tecnologia que está começando, toda a dificuldade de fazer tudo funcionar, equipamentos que ainda estão sendo lançados, nem tudo está disponível no mercado. Como foi a experiência desse Experience com os Beatles? Né? Eu gosto de um desafio. Sempre gostei. Essa coisa de me dar um brinquedo novo... Ou melhor, não me dá o brinquedo, não, me dá os pedaços dele, que é o que eu gosto de fazer. Então, desde a Casablanca era assim. O 3D foi isso. Então, tinha as câmeras, tinha um rig de alguém, que era do Fernando, um amigo, empresta, vamos fazer. E aí, a gente fez virar um negócio. Né? Aí a gente começou a construir os rigs. Então, a transmissão da Fórmula Indy, a gente construiu os rigs para poder fazer a transmissão. Eram rigs com câmeras paralelas, mas, ao mesmo tempo, a gente estava construindo também um rig de espelho, que requeria mais tecnologia. E a gente foi além, então vamos fazer um rig que vai ser sub. Quer dizer, essa coisa de pegar a tecnologia e ir para frente é um negócio que me agrada para cá. E agora vocês precisaram combinar câmeras, inclusive, para fazer existir esse trabalho, né? Sim. No final das contas, a gente estava comprando microcâmeras. Enfim, foi um processo muito legal de construção e de aprendizado de como fazer o 3D. Quando veio a história do VR, para os Beatles, antes eu já tinha feito uma experiência para a Sony, que era daquele filme The Walk, que era a travessia do Philippe Petit, que cruza as Torres Gêmeas com um cabo de aço. E aí, de novo, aquelas coisas, né? Assim, eu vi o line-up da Sony, na hora que eu bati o olho no filme, eu falei, cara, essa experiência que tem que acontecer. Cheguei para os caras e falei assim, olha, tenho essa proposta, vamos fazer? E o que era? Era fazer usando Unity, que é uma plataforma de game, né? Pensando em VR, não tinha feito nada de VR ainda,
mas já tinha usado essa plataforma para fazer uns aplicativos. E aí eu falei, vou levar para os caras porque eu acho que dá, né? Então, vamos em frente. Cheguei, propus para eles, 6 meses antes do filme lançar, aquela coisa, vamos, queremos fazer, mas não fechamos. 4 semanas, 3 semanas antes, os caras me dão green light para fazer o negócio. Aí você fala assim, putz, né, não vou dar para trás, vou para frente, seja o que for, agora já estou aqui, vendi a ideia, criei, quero fazer. E conseguimos, levantamos uma plataforma e foi super bacana, porque aí era uma experiência. Então, era uma plataforma que vibrava, né, vento na sua cara bastante, você colocava o óculos e você estava na base do World Trade Center, vendo as torres lá em cima, e aí essa plataforma te explicava, né, a gente falando um pouco de entretenimento na história também, não só da experiência, mas te contava como é que foi, como é que o Philippe Petit passou o cabo de aço, que foi com arco e flecha, ele te dava um pouco dessa história e perguntava, você teria coragem? E aí você começa a subir e vai lá para cima na altura do World Trade Center. Então, assim, aí você vive uma experiência diferente, com som e tudo mais. Isso, para a gente, foi um super sucesso, porque aconteceu tanto no Rio e em São Paulo, em 2 shoppings, né? E aí eram filas de meia hora, 40 minutos, as pessoas todos os dias. Colocavam o óculos e não ficavam paradas, elas de fato faziam a caminhada. Nessa época, eu não tinha como, não existia ainda o Vive, né, da HTC, que você pode caminhar, tinha um protótipo da Sony que permitiu fazer isso, então teve uma ação que foi um único dia da Sony que passou pelo Brasil, que foi um roadshow que eles fizeram onde você realmente andava, e aí era um monstro e que custava uma fortuna. E essa ação ela era mais simples, mas ao mesmo tempo ela abrangia muito mais gente. Então as pessoas colocavam o óculos, a gente criou uma plataforma que vibrava, e então é a mesma plataforma que tinha no modelo em 3D, e você, então, fazia sentido você estar naquele lugar. Então, essa plataforma estava subindo, é como se fosse um elevador externo. E aí você chegava lá em cima. Cara, foi uma experiência muito bacana. Mas ali, o que eu tive que aprender? A gente aprendeu, primeiro, que óculos eu ia usar. Eu queria usar os Gear naquele momento, mas não tinha, né? Se eu ia usar o Samsung S6, não tinha S7, eu tinha S5 na época. Quer dizer, foi uma mecânica tão legal, porque, no final das contas, enquanto o Caetano, que era o programador lá da Wheezy, estava desenvolvendo, criando modelo e criando a estrutura do game, eu estava correndo atrás de óculos, que, no final das contas, foi a Binóculos, que é do Howlisson, um amigo nosso, que eu descobri por acaso. Imagina, a gente está falando isso de, sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, deve ser por aí. Estou andando na Santa Ifigênia, né, conversando com a galera da Santa Ifigênia, porque eu queria testar nos telefones primeiro se o aplicativo ia rodar, né, em qual ele ia performar melhor, né, então não tinha montes de telefones. Falei, vou tentar no S5. Coloquei no S5, estava dando pau direto, e o S6 tinha acabado de lançar. Putz, fui na Santa Ifigênia, me empresta, aquela negociação e tudo mais, e eu ainda preocupado com a história do óculos, porque não dava tempo de trazer os Gears, e o Gear nem tinha disponível tanto no mercado. Cara, eu bato o olho para trás assim, eu vejo um manequim numa loja de luzes, sabe aquelas luzes de show, na Santa Ifigênia, pelado, com óculos VR. Falei, putz, o que é isso aqui? E aí, de repente, super barato. Não, e super barato, naquela época acho que era 250 pau. Alguma coisa assim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai começar a acompanhar aqui algumas imagens de alguns óculos. Essa questão do óculos é muito problemática, né? Porque existem dezenas de modelos pulando no mercado o tempo todo. Alguns que a gente chama de ativos, outros que têm hardware embutido, inclusive, que custam centenas de dólares, né? E você, quando passou dessa experiência da travessia para a experiência dos Beatles, né? Houve já uma evolução dos óculos, já melhorou. Não, câmera também. Dos Beatles não, porque o que aconteceu nos Beatles também, a gente caiu numa questão, só para concluir a história da travessia, foram mais de 10 mil pessoas que viram, né? Que foi um número expressivo no shopping, então isso gerou um buzz enorme para o filme. Mas, encontrei esses problemas. Então, o óculos da Binóculos também era um protótipo. Mas me deram um super suporte, enfim. Então, vamos tocar por aqui. E foi o que a gente conseguiu resolver para o momento, e foi ótimo. Para aquele momento, aquilo foi perfeito. Quando a gente chegou nos Beatles, a gente encontrou um outro problema, que era a quantidade. Eram 40. Né? E aí também uma questão de custo, enfim, porque a produção tinha que comprar, e comprar 40 binóculos, aliás, nem compraram, porque a Binóculos virou um fornecedor de óculos para a Expo, então ela forneceu os óculos todos,
montou um stand, quer dizer, a gente fez pensando como um negócio ali também para poder viabilizar, porque senão não ia funcionar. E naquele caso a gente ainda teve que usar os óculos ligados na tomada direto, porque como era muita gente o tempo inteiro, consome uma bateria consome tremenda. muita bateria. Então imagina que com esse daqui ele vai ter que ter pelo menos dobrado a quantidade de telefones. Então isso virava um empecilho. Então, acho que aí entra um pouco de como é que você consegue adequar para o projeto, né? Sem dúvida nenhuma, trabalhar nesse formato mobile, assim, com S6, agora com S7, com S8, com o Gear, ele vai te entregar uma resposta, uma experiência muito melhor, mas ele vai te trazer limitações também, como essa, por exemplo. Então, tem que ir balanceando que tipo de negócio, que tipo de público que eu quero. Vocês estão vivenciando, de um lado, as dificuldades de fazer a captação, né? Porque existem câmeras de menos de $100 Sim. e às vezes é necessário, como foi no caso dos Beatles, que vocês precisaram de uma câmera RED para compor a captação. E do outro lado os óculos também, que da mesma forma tem óculos super baratos, aí R$80, R$50, e óculos como do PlayStation, da Microsoft, né, e trabalhar, conjugar tudo. Eu acho que isso vai divisar também o tipo de público e o tipo de segmento de mercado que você vai poder atingir. Você pode fazer algo para um segmento mais barato, mais popular e alguma coisa mais sofisticada. O problema da modernidade das novas tecnologias é que não para de aparecer solução. E para cada solução você tem que se adaptar a ela. Tem câmeras hoje muito caras para fazer esse tipo de coisa. E deixa eu só dar uma puxadinha mínima da sardinha aqui para a questão do áudio, né? Quer dizer, quando a gente foi fazer essa primeira experiência, foi a minha entrada, a convite do Marcelo, para trabalhar nos Beatles, a gente tinha uma questão do áudio. Naquele momento, nós fomos resgatar uma tecnologia muito antiga, né, que era do som binaural. Hoje, a gente já está evoluindo para Dolby Atmos, para um engine de games que vai trabalhar com uma espacialização em relação à tua geoorientação usando óculos, ou seja, você vai com uma coisa muito mais sofisticada. E a gente trabalhou com aquilo que era muito simples, trabalhando com uma estetização binaural, só que a gente deu um incremento, também usando a criatividade. Mas a criatividade foi base de tudo, né? É a base de tudo, né? Usando layers recriados, porque não dava para ter isso na hora da captação. Né? Eu acho que é interessante explicar por que o áudio é tão importante na realidade virtual, porque muito da sensação que a pessoa tem da vivência, da experiência, não vem pelos olhos, mas vem pelo ouvido. Então, vamos colocar uma realidade aqui, né? Hoje, em termos de tecnologia, quer dizer, quem enxerga 3D somos nós. A tecnologia engana o nosso cérebro para transformar isso numa realidade 3D. O som já é tridimensional. Então, na verdade, antes o espetáculo biplano, né, bidimensional, o som é que especializava. Então, desde os anos 70, que você, com o som multicanal, você já começa a ter uma imersão sonora, que hoje isso está com o Auro, com o Atmos trabalhando aí, fora os outros sistemas mais malucos. Atmos, tá? Para quem não sabe, é uma tecnologia que tem da Dolby. Né, da Dolby, que são 70 e poucas caixas de som dentro da sala de cinema. É uma coisa importante a gente deixar claro. Não é a única tecnologia, não. É uma proposta de tecnologia que já está disponível para usos muito sofisticados, né? Porque ela... Mais ou menos, Fernando, porque se você for olhar no IMDb, que é um aplicativo de database de cinema, todo grande filme de Hollywood vem necessariamente com Atmos. Então, a Dolby é uma grande empresa que vem fazendo som de cinema multicanal há muitas décadas, e ela, com a saída da projeção ótica e a entrada da digital, ela ficou num momento, num limbo, onde ela não podia cobrar as licenças que ela cobrava. Então, o que ela fez? Ela foi desenvolver novos sistemas. Então, você tem dois grandes concorrentes, o Auro, 11.2, e você tem o Atmos. Só que, se você olhar, você tem 80% dos filmes já com Atmos, dos grandes blockbusters, e 20% só com o Auro. São acordos comerciais que empurram a tecnologia para um lado. Né? Com certeza. Né? E tem também a questão do equipamento entender o movimento que você faz para poder... Quem já faz isso? Exato, porque se você, por exemplo, está olhando para uma experiência VR, para uma banda que toca à sua frente, quando você vira o rosto, hoje que representar isso. Olha só, se a gente for de novo para a plataforma, para a experiência dos Beatles, isso que você está falando, de você conseguir acompanhar, não só olhar, mas o som também, depende muito da sua produção. E as plataformas, se não me engano, do YouTube já tem esse tipo de tecnologia. Você pode no próprio YouTube já programar para ser dessa forma. Se você está usando direto
Quer dizer, mesmo se você criar o seu próprio aplicativo, quer dizer, isso tudo já é espacializável, mas você tem que programar para isso. Não é simplesmente... Isso é uma diferença que eu acho que é onde você realmente separa o que é simplesmente uma produção 360 vamos colocar uma câmera e filmar 360 e ok, para onde você quer chegar como experiência. Então começa, acho que essa divisão. Quando você começa a pensar como experiência e você tem que se preocupar com isso, como é que a gente vai fazer o som dos Beatles? Não foi só a espacialidade. A gente foi estudar o que se ouvia. Né? Os repórteres diziam que a banda mal se ouvia por conta da força do PA, porque a gritaria do público era tanta. Não tinha era a primeira experiência, não tinha PA suficiente para esse tipo de entendeu? show. Né? Então, assim, já tinha acontecido, acho que de uma ou duas bandas, se eu não me engano, antes, mas dos Beatles era aquilo, e eles nunca tinham vivido aquilo. E ok, foi tão frustrante quanto, ou excitante quanto, né? Mas a real é de que quem estava narrando aquilo pra gente, que eram as pessoas que viveram naquilo, assim, você mal ouvia a banda, você ouvia as pessoas gritando ao seu lado. E a banda estava lá longe, quer dizer... Então, e vocês precisaram recriar os sons que vinham do sim. lado, de não trás só, e tal. Porque a gente tomou uma perspectiva narrativa que era muito interessante. O nosso visualizador, o nosso público, era um espectador que estava num ponto da arquibancada. Certo. Então, aquele era o ponto de vista do nosso VR, do nosso 360. Então, tudo partia dali. Era um observador, numa determinada distância, dos Beatles que estavam lá no centro do gramado. A gente roubou um pouco no jogo, porque quando eu fiz a pesquisa primeira, encontrei uma foto que era ótima, porque era perfeito para poder exemplificar isso, que era um monte de meninas, né, e sendo que tinha um buraco no meio delas. Como se tivesse faltado ali para colocar a câmera. Né, era exatamente ali que ela tinha que estar. E ela era um pouco mais baixa que todo mundo. Quer dizer, ela estava na altura das outras meninas, mas você via que tinha mais gente atrás, mais alto, e você via o público lá longe, que subia para o estádio. Então, aquilo serviu de referência para a gente poder desenhar o projeto como um todo. Vocês falaram duas expressões, existem outras. VR, 360, existe também a realidade aumentada. Isso é outra coisa. Mixada, a holografia. Quer dizer, para quem não trabalha, que trabalha até com audiovisual, mas não trabalha exatamente com criação de conteúdo de computação gráfica, modelagem 3D, ainda não ou com games, por exemplo, é uma sopa de letras que parece que é tudo a mesma coisa, mas como é que a gente divide? Onde é que começa um, acaba outro? O que é 360? Quando ela vira virtual? O que é a mixada, né? A aumentada, a mixada? E o que a holografia tem a ver com essa história? E te colocar só para a pergunta ficar mais complicada, eu tenho aqui, por exemplo, numa proposta, o uso medicina, educação, arquitetura e urbanismo, treinamento, jogos. Não, isso tudo vai se misturar com tudo isso também. Vamos chegar lá. Né? Isso é aplicação, é aplicação para isso. Para quem está, 360 é realidade virtual necessariamente? Não. Eu não vejo. Também não. Eu não vejo isso como 360, é um vídeo 360 que você tem a possibilidade de olhar para ele por todos os lados. Pronto. Né? Para cima e para baixo. Mesmo que ele seja consumido com óculos, que também é usado para a realidade virtual. Então vamos separar dessa forma. Posso ir? Posso. O que eu acho? Quando você, apesar do gadget, do óculos, enfim, ser uma coisa que atrapalha, ela começa a te isolar do mundo. Então, o que acontece? Eu não vejo mais nada, eu só vejo o que está diante dos meus olhos. Então, ok, se eu mexo a cabeça, se eu viro, ou se eu estou ali do lado, se eu estou vendo uma cena acontecer, não tem mais nada que me distraia. Então, assim, e outra coisa que para mim acho que é importante, que é o que faz eu determinar o que eu estou vendo é a minha cabeça, ou o meu olhar. Então, ponto. Então, eu não preciso da minha mão para poder fazer isso. Agora, se eu estou no Facebook e aí eu rodo, estou virando um vídeo 360, pode ser o mesmo vídeo, aquilo é uma outra experiência, não é uma experiência imersiva. Ah, tá bom. Então, podemos falar então de uma, sei lá, a gente pode criar uma tela gigante, colocar isso numa tela gigante, pode ser. Na NAB tinha uma projeção que era um domo, que não era 360, ele era 180. Mas eu não acho que ele é tão imersivo quanto você está de óculos. Por quê? Porque a tua experiência de chão não é a mesma. Então, se eu olho para baixo, eu estou vendo o chão da sala, eu não estou vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Ainda não vejo os meus pés, vamos bem dizer assim. Né? Já a gente vai ver muito facilmente. Já, né? Mão aparece. Você pode ter isso já tem, sim. Você pode você não encosta fisicamente. Tem uns sensores que você bota umas luvas ou coisas assim que tentam te entregar a pressão. Então, enquanto você está apertando a mão assim, ele tenta fazer uma coisa de volta para tentar te simular um pouco mais o tato, mas
Vamos lá, isso ainda vai demorar um pouquinho. Mas você já consegue ver sua mão, ou pelo menos ver alguma coisa assim. Mas é diferente, né? Então, pelo menos quando eu estou de óculos, que você está olhando através do óculos, eu estou muito próximo daquela realidade. Então, eu acho que aí sim é uma realidade E para consumir virtual. também o 360, você não precisa de óculos, você pode usar qualquer... Não. No celular. No celular. Você Ou no pega, computador olhar, touch também, sim. né? Computador Eu particularmente acho muito chato. Você pega um vídeo e fala assim, então eu estou vendo o vídeo aqui. Vamos ver 360. Sim. Pô, tô virando tudo. Então você fica rodando com a mão. O que eu gostei ali. da experiência é você dar uma giradinha, né? Principalmente se você na narrativa te induzir a ir olhar o outro ponto de vista. Quando você vai para cima e para baixo, eu acho que a distorção é muito feia, porque você ainda precisa com as câmeras mais. Mas é por causa disso. E também porque você está trabalhando com duas câmeras. Duas câmeras, eu obrigatoriamente tenho que fazer Do um quê? angular de 180. Não, mas acho que o que te gera essa estranheza de você estar vendo tudo distorcido é porque aí entra uma outra coisa, que é os cálculos de distância. Por exemplo, aqui, se você pegar o telefone e apertar um pouco os dedos, assim, com os dois dedos, ele vai jogar a tua distância lá para trás, aí vai distorcer tudo. E você Então, só isso é desculpa, para contextualizar, para quem está ouvindo, a gente não está acompanhando. A gente está falando de uma situação de duas câmeras espelhadas, Sim. né? São modelos que existem com uma câmera que mais filma baratos, 180, Então, esse é o jeito mais barato. e Você que é mais tem- sujeito a essas aberrações, Não essas necessariamente. distorções. Não necessariamente. Mas é um pouco, sabe? Porque você tem que fazer duas objetivas com um ângulo de visão de 180, que é maior que o ângulo da visão humana. Não, tudo bem, Zé. Entendeu? Mas você pode ter ali um rig com 16 câmeras que vai Não, ter... aí mas melhora. Você vai melhorando essa interpolação delas, né? Mas hoje já tem câmeras que elas têm uma distância entre as lentes muito pequena, com uma boa resolução, que quase você não vê essa emenda. Entendeu? Não, mas eu não estou falando da emenda, eu estou falando da distorção, porque eu tenho que emendar duas Mas- grandes angulares. mas- não, Quando eu mas- segmento com mais câmeras, os segmentos das angulares são menores. Tudo bem. Menos Mas distorção. aí você, tudo bem. Você tem câmeras. A Oso tem, acho que 8 câmeras. Se você for pegar a Odyssey, ela tem. A Odyssey não, a Dion tem 16 câmeras. Que é o da GoPro. Não, é uma outra tecnologia, não é GoPro. Daqui a pouco a gente até coloca no telão aí, a gente tem a da GoPro, do Facebook, que já são a do rigs Facebook, com... essa daí era, se não me engano, era a Odyssey, Essa é a GoPro. que é com GoPro. Tem. Tem uma outra, que é a Dion, que são 16 de pé, sim, mas é uma outra tecnologia. Isso daí, por exemplo, é bom para fazer estéreo, né? Quando você tem o 3D, estereoscópico também. Por isso que eu falo que as tecnologias vão se complementando, né? Mas Já é uma solução que reduz um bocado as distorções, reduz essas... reduz, né? Por exemplo, esse caso dessa câmera, ela tem um monte de coisas boas e um monte de complicadores, né? Porque elas são Tipo, 16 para imagens. E sincronizar outra coisa, todas. essa daí, por exemplo, como ela era uma iniciativa do Google, se eu não me engano, você tem que o stitch dela, quer dizer, juntar essas A imagens, cola, é né, como processado na nuvem, né? Quando você emenda as imagens dela, então você manda para lá, porque eles te mandam de volta. Tá vendo uma esse monte de dúvida cabinho aí que tem aí no meio? É para poder acertar o Genlock delas, para que todos os fotogramas... Isso tudo vem do 3D, tá? Eu aprendi lá atrás. Para que todas elas estejam exatamente no mesmo Genlock, no mesmo frame rate. Não é só estarem a 24. O escaneamento da imagem, da varredura, ela tem que estar absolutamente igual. Bacana. Aí a gente está até vendo a pessoa conectando Um aí um microfone, gravador também, né? Um Pra poder- microfone para fazer rodar. E importante saber que elas, nesse caso aí, elas estão rodando todas sincronizadas e cada segmento de imagem de cada uma É um dessas câmeras pedaço precisa do ser olho. colado à outra, né? Aí já é um modelo bem mais barato, né? Um modelo parecido com o da Kodak aí, que tem uma câmera à frente e uma atrás. Mas você está vendo que essa espessura dela, quanto maior, larga, né? mais complicado. Porque é o que o Zé falou, essa lente tem que ser mais do que 180, ela tem que ser 200 e pouco. Para E poder elas você são emendar. emendadas para gerar o 360, né? Olha lá. Esse é o que gera, tá vendo? Duas bolas, na verdade. Sim, Isso é são tudo, a emendadas. própria máquina já gera, em geral, para transmissão ao vivo, né? Você tem isso para transmissão ao vivo. Mas, por exemplo, você tem uma câmera da Insta360 ou a Oso, que são 8 câmeras, ela faz essa emenda. Mas está vendo ela faltando ali um pedacinho? A proposta é essa. Nesse caso, é mais barato. Mas você pega uma câmera como essa, da Oso, são, se não me engano, 8 câmeras. Acho essa daí. Olha lá, essa aqui é a Oso. Essa é a Oso. São 8. Mas olha quantas, tem câmeras por Não, cima, pra todo por lado. baixo. Todo lado, claro. Ela vai te entregar uma imagem muito melhor, sem Projeto dúvida mais nenhuma, com sofisticado. São 11 mil menos euros. emendas. Hã? 11 mil euros. 11 mil euros. A Oso? Acho que é mais.
Acho que é mais. Em dólar. Não em dólar, mas acho que estava dando mais do que isso. A gente eu peguei a cotação pulando esses aí dias. de 100 dólares para 40 Não é mil. essa que tem o projeto com o Scratch, não. Não, a do Scratch é uma outra bem mais simples. Essa daí, se eu não me engano, são 90 e poucos mil dólares cada câmera. Então, já é uma câmera de cinema. Né? Não é uma câmera... Padrão de preço. Sim. Olha sim, lá, sim. a câmera sendo movimentada com um mouse, né? Isso daí é um mouse que a gente viu agora. Tem um... Agora já é um outro modelo, é um óculos, né? Esse é o óculos, acho que esse é o da PlayStation. Então, isso entra numa coisa que foi a minha primeira imersão foi exatamente lá no set dos Beatles, quando pela primeira vez eu vesti um bichinho desse daqui, com experiência com os testes que eles tinham feito. Deixa eu pegar aqui para a gente mostrar. Que eles tinham feito, né? E aí foi a minha primeira impressão no bom sentido e no mau sentido. No bom sentido, claro, né, uma novidade, uma coisa totalmente diferente. No mau sentido, quando eu não acerto as alturas de câmera, ou seja, quando eu não acerto me colocar como um ser humano que possa estar tendo a impressão de visualizar um mundo 360 à minha volta, dá uma instabilidade completa física, te dá náuseas, Quer dizer, eu até vou colocar aqui, mas aí quando vem... você coloca, você perde a noção do que está então, mas do você seu imagina, entorno. eu te né? coloco numa altura que não é a tua. Você é um cara de 1,60 m e tanto, e eu passo a você, tem 2,5 m. Zé, mas eu posso te falar, assim, é estranho, mas eu acho que essa estranheza faz parte da narrativa. E a gente chama do gigantismo e o liliputismo. Não, mas também. eu, sinceramente, eu não gostei. Não, mas aí é uma questão de gostar ou não. Porque, assim, eu fiz uma experiência outro dia, onde lá na Mística a gente tem, né, o HTC, enfim, então várias tem um monte de aplicação. E uma brincadeira é, você se coloca, você está numa casa, né, e você se coloca no ponto de vista do gato. Ou do anão Do gato é do Game of demais, cara, Thrones. porque você olha lá para cima e você se joga para cima de uma bancada e você passa a ver nessa situação. Não, agora eu sou um gigante. Eu vou lá para cima. E mais do que simplesmente olhar, nessa situação, você pode interagir. Então, você anda. Então, seus passos também são proporcionais. A forma com que você pega as coisas também é proporcional. Então, aí é uma questão de experiência, de como... O andar sem me ver, eu achei muito estranho. Deixa eu só... Não, isso é estranho. Mas, por exemplo, eu fiz uma experiência na... É tudo passo. E acho que a gente vai chegar num lugar muito legal. Eu fiz em Nova York o Ghostbusters. Cara, foi uma experiência incrível, incrível. Tinha os seus defeitos, né? Então, por exemplo, fui eu e minha mulher. Eu tenho 1,80 m, ela tem 1,56 m, não deixa ela ouvir. Né? Foi super engraçado. Posso ficar de pé? Eu, quando eu olhava para uma outra pessoa que tinha a minha altura, você veste uma mochila nas costas, que é onde está todo o processamento, coloca um óculos que é um capacete gigante, são milhares de sensores, mas você pode se locomover. Quando eu olho para o lado, eu vejo ela, com um modelo que tem 50 centímetros, só que você escolheu o avatar. O estranho é que parecia que o bicho andava assim, porque o modelo não estava preparado para aquele tamanho. É estranho, mas foi divertidíssimo. A gente andava, um olhava para o outro, se eu esbarrasse nela, eu esbarrava nela realmente, ela esbarrava em mim. E a narrativa deixava claro para você que aquilo é uma fantasia. Não, claro, porque é o seguinte, primeiro você entende que você está num game, né? Então você está vendo um avatar de um game com uma boa resolução, né? Então eu estou dentro de uma sala e uma porta abre. Quando essa porta abre, você ouviu o barulho, a porta abriu, você pôs a mão, você está sentindo isso, porque o cenário é preparado desse jeito. Aí você vai para um lugar, sei lá, você está dentro de um quadro e começa a dar tiros mesmo nos fantasmas que estão vindo e tudo mais, e aí, de repente, vem o monstro de marshmallow e come um pedaço inteiro do prédio. Você se vê olhando lá para baixo, como na experiência da travessia. Cara, ela quase teve um infarto. Então, mas aí é que eu acho que tem a grande diferença do que eu chamo formato de feira, que é isso que você está descrevendo, que eu acho que o VR tem uma tendência a ser um formato de feira. Eu não tenho dúvida disso. É um formato específico de imersão, de feira, que vocês estão entendendo o que eu falo, né? De um parque de diversões, de um parque de consumo. E outra coisa, o grosso do consumo de audiovisual, ele é muito mais macro do que isso. Então, assim, ou eu desenvolvo uma tecnologia narrativa que seja adequada para os diversos níveis de tela que eu tenho para consumir e ele possa ser massificado, ou ele vai ficar sempre como um formato de feira. Não, mas peraí, Deixa eu só ir para uma... A gente tem uma pergunta que a gente recebeu agora, para não fugir, é do Felipe Goulart de Santos. Ele perdeu o Beatles Experience. Bahia agora... Era essa a pergunta? Essa, onde? Como é que você está em Santos? Está mais fácil você ir em janeiro para o Rio de Janeiro. Porque agora o Beatles Experience está na Bahia
depois a gente está em agosto, né? Setembro não tem nada, outubro está em Recife e depois vai para o Rio de Janeiro. Legal, obrigado, Felipe. A gente está aqui no estúdio da Salinas EAD com mais um debate sobre audiovisual, sobre realidade virtual. São debates que vão acontecer todos os meses. Eu só quero voltar de novo para o assunto para a gente não perder o fio da meada. A história das diferenças. Exatamente, a gente falou do 360, do VR, então, e a realidade aumentada. Então vamos dividir, vamos falar de narrativa depois, porque daí a gente depois junta toda a narrativa, porque acho que vai ser legal. O que é realidade aumentada? Aumentada? Aumentada. Então, onde é... Por quê? O que é a realidade aumentada? Né? Primeiro, assim, a primeira experiência que a gente teve com realidade aumentada é por aplicativo, quando você pegava o aplicativo, mirava para algum lugar, então você recebia aquele QR Code, né? Ou recebia começou com um QR Code, um código, e você abria um aplicativo que a câmera do telefone olhava para aquele código e, de repente, ali surgia uma animação. Surgia um bicho que andava e tremia, enfim, fazia alguma coisa ali. Essa foi a primeira. Depois isso evolui para o entendimento do software não necessariamente ser um código feio para ser uma imagem. Então, eu faço um anúncio numa revista onde tem uma trilha de terra. E aí eu abro o aplicativo e aí eu vejo o carro andando nessa trilha de terra. Então, o aumentado é isso. Eu coloco um objeto em cima de alguma coisa que está ali ao vivo, sendo visto pela câmera do telefone. Isso evolui para uma experiência que estava sendo falada do HoloLens, que era da Microsoft, que você, através da sua visão, quer dizer, você tira fora a câmera, necessariamente, né? E em cima da sua visão, através de uma lente, você passa a ver coisas projetadas que não estão projetadas efetivamente. Então, o que essa tecnologia vai ser? Porque ainda não está 100% desenvolvido isso. É quando, em cima dessa realidade que a gente está vivendo agora, eu posso ter mais coisas. Onde é aplicável? Estou na minha sala, estou assistindo um jogo de futebol, né? Estou de óculos, por enquanto. E aí, na minha parede, tem as estatísticas todas, né? Então, está acontecendo não na minha tela, né? E à medida que eu mexo a cabeça, essas coisas estão traqueadas, né? Quer dizer, elas estão fixas lá, presas lá. A Apple agora voltou com a história lançou um pacote de desenvolvimento de realidade aumentada bastante forte também. Então, deve entrar com isso bastante bem, mas pensando nos aplicativos. Então, tem coisas que são fantásticas. Por exemplo, eu vi um demo de um aplicativo que você pega e começa... Eu quero medir esse tapete. Então, eu venho, só vou fazendo assim, olhando para o tapete, ele tem um xizinho, e ele só aponta para o X para lá, vai até a ponta do tapete, ou passa pelo isso daqui, e ele já me deu as medidas perfeitas desse negócio. Então, assim, isso é uma aplicação de realidade aumentada. Para ilustrar, eu acho que a experiência mais comum que a gente tem com realidade aumentada para o telespectador, para quem está em casa, é o que as emissoras de TV usam muito em telejornais, em noticiários, programas de eleições, por exemplo, aquelas imagens que brotam do chão, que compõem a cena. Cenário virtual. Cenário, mas aquela mesa digital que a Globo usa, que sobe os jogadores, quer dizer, aquilo seria uma alusão à realidade aumentada, usando a televisão como esse caminho. Então, né? mas, de novo, eu enxergo tudo isso como que é uma grande tendência moderna, gamificação. Né? Ou seja, a gente está transformando tudo em torno da gente num grande game. Então, assim, Mas que também ajuda a contar uma história. Muitas vezes há uma queda de um avião, uma bomba que explode, um trem que colide. Isso, na verdade, na minha opinião... você pode construir uma cena usando esses recursos. Mas eu acho que o 3D já fazia isso, o telejornalismo já usava esse tipo de animação, já é uma coisa que agora ele só criou uma ferramenta moderna de algo que já existe há muito tempo. Eu acho que no caso da realidade aumentada é uma outra coisa. Ela tem a possibilidade de te trazer... Não é nem pela narrativa, porque a gente não está falando só, nesse caso, de falou de dramaturgia. telejornal, né? Sim, você está falando... Uma antecipação da holografia, que a holografia vai nos possibilitar. Eu, inclusive, vislumbro que o espetáculo audiovisual ele vai evoluir a um ponto que ele vai acontecer representado na sua sala. E aí eu acho que sim, com projeção holográfica isso é possível. As coisas tridimensionais estão... A cena de uma novela estaria acontecendo aqui, na frente desse estúdio. E aí eu estaria participando realmente dela. Né? Ao ponto de que eu posso ter um espetáculo que eu sou incluído, como no teatro você inclui o espectador, e no audiovisual você não consegue incluir, ele fisicamente... Na realidade virtual, sim. Não, mas fisicamente, fisicamente, ou seja, uma narrativa está aqui e de repente senta do meu lado o ator da novela e conversa comigo. Né? E aí tem uma interação real.
Eu acho que a gente vai chegar Não, uma nisso. interação real não. Não, Né? real, esse é super aumentado, essa realidade, né? Não. O cara vai sentar aqui do meu lado, o cara chega lá, o José Maia sentou aqui Isso é No perigo- seu sofá. no meu Isso. sofá. Zé, mas vamos combinar que isso vai ser complicado, porque o seu sofá não vai ser igual ao meu, vai estar em outra Não, posição. não tem nenhum problema. A sua casa no aplicativo está mapeada na sua televisão. Pô, então o próprio do coitado do Zé Maia, ele não vai poder ser o Zé Maia, ele vai ter que ser um avatar do eu Zé acho, Maia. Aí claro. você matou o pobre do ator, Não, mas cara. eu acho que em 20 anos a gente não precisa mais de ator. Juro por Deus, eu acho que em 20 anos a gente... Pessoal, não. Mas vai coitado, acontecer, mas vai Zé, acontecer. Você vai matar, a classe já vai vir aqui, vai acabar com a mas gente. olha os filmes de efeitos. Você tem hoje só um pedacinho do cara, o resto todo já está sendo feito. Não, eu concordo. Fantástica fábrica de Eu chocolates com... Eu acho que vai chegar a isso, mas não vai substituir. Existe um cinema, existe um audiovisual, uma série normal, realista ou não, com personagens, com Você história, tá com uma coberto construção. de razão, eu concordo com você. E tô aí só vai ter brincando. um outro mundo, que é o que a gente tem, que a juventude tem vivenciado. Sim, que é um mundo que sai completamente fora das narrativas tradicionais. Então, eu isso tem a ver com a realidade mista também, né? eu Aquela- acho, sim. sim, realidade eu acho que mista. sim. É isso aí. Eu acho que Que sim. combina elementos verdadeiros, reais. Então, mas sabe qual é o grande desafio para mim? Por isso que eu fico falando o tempo inteiro em narrativa. Desde lá dos gregos, alguém precisou aprender a contar história e transformar isso numa estrutura para contar história. Por acaso, lá, a tragédia grega, em 3 atos, que a gente vivencia até hoje. Então, como contar histórias com novos elementos gráficos, com novos elementos de interatividade, com novos elementos de criar layers de leitura. Então, acho que esse é o grande desafio. Como roteirizar e como narrar histórias com todas essas possibilidades. Só frisando, acho que ainda esse tipo de imersão super tecnológica ainda é vocacionado para um espaço de feira. Ah, eu concordo com você Eu também. acho que no cinema, na televisão e nas séries, a gente ainda terá uma fruição. O IMAX tem uma proposta ele já tem uma sala de realidade virtual, né? Da IMAX, enfim, onde você tem lá não sei quantos óculos. Mas eu concordo com você. Acho que, por isso que eu te falo, acho que essa experiência, até porque, de novo, a hora que você coloca um óculos, você se isola do resto. Né? Então vira uma coisa muito Ao pessoal. contrário da sala né? de cinema, que é para ficar do lado das Justamente, pessoas. pô. Imagina que demais você abraça sua mulher lá, você de óculos, ela de óculos. Sem graça nenhuma, né? Não vai isso dar, tem entendeu? a ver até a ver com a evolução dos meios de comunicação, né? Porque o rádio, por exemplo, era caro no início e havia poucos. Mas era agregador, né? E juntava as pessoas na sala da casa. Depois, a televisão, por um momento, ela mantinha as pessoas, depois separa. O cinema junta as pessoas numa mesma sala. É um movimento como de ondas que vão e vêm. E agora a realidade virtual parece que Isola um junta, pouco, né? separa. O Binho, meu sócio, ele acredita pra caramba nessa história de você ter em casa seu óculos e tudo mais. Eu não acredito. Eu acho que isso aí você vai ter para poder se divertir um pouquinho, né? Porque você, assim, de mas- certa forma, pode se juntar num game, por exemplo, com pessoas que você nunca Pode. viu participar Pode. de uma aventura E cansa, hein? virtual. Tem isso também. Algumas tecnologias... Mas e as novas gerações? Não, Zé, Mas as aí, novas aí nós vamos gerações- falar de uma novas gerações- molecada não, As que... novas gerações, ao contrário, elas são muito menos pacientes que nós. Eles saem, fogem, eles querem outros programas, outras coisas. Não aguentam ficar muito tempo vendo. O meu aluno disse assim, professor, eu não aguento mais assistir um filme inteiro. Ai, meu Deus. É. Então, E olha que eu tenho muitos alunos, hein? Então, assim, de gerações diferentes e de padrões sociais diferentes. E se tem uma coisa que os une, não a diferenciação social não os une na igualdade na forma de consumir mídia e consumir, de maneira geral, cultura. Então, isso é muito engraçado, isso faz parte, sim, de uma questão geracional, e eles estão muito mais impacientes. isso é comportamento mesmo. isso Isso é. a gente já sabe, né? Quem tem Agora tem filho, que ficar então- chamando o cara o tempo inteiro, opa, vem cá. Não, mas, opa, mas, vem aí, cá. mas aí que tá. Quando você pega não estamos falando da grande massa, não, nem dos grandes, nem de toda a juventude, mas você pega um nicho de gamer. Mas não o gamer, sei lá, o gamer que é mais de jogos mais de ação, enfim, que estão ali mais imersivo. Pô, você bota um óculos desse e vai para o cara jogar, né, assim, talvez ele se canse até fisicamente, né, porque você tem que se mover, enfim, e tudo mais. Mas eu acho que ali é uma aplicação fantástica para esse tipo de tecnologia. O do Realmente Tron. você joga. Tron, lembra? Tron, aquele filme. Sim, Então, sim. imagine um videogame Tron. Quer dizer, eu acho que o VR vai possibilitar que eu esteja dentro do Não, já universo tem. do Se Tron. hoje você joga Star Wars assim. Joga assim. É legal pra caramba, cara. É muito Com legal. Você bota o óculos, mais do Vai que lá. isso. Você bota o óculos, você pega seu Seu joystick. joystick, são 2 aqui assim. Eu tenho lá na Easy.
E aí vem a nave, e os caras atiram em você, e você está com o sabre de luz, e você defende. Você sente cada vez que o cara dá um tiro em você, que você defende, ele treme, sabe? É uma experiência fantástica. Você pode jogar aquele negócio durante Mais um uma tempão. pergunta que chegou para a gente agora. Rodrigo Dreger, aqui de São Paulo. Muitas pessoas têm labirintite com realidade virtual. Por que isso acontece? José teve. José teve. Por que isso acontece? Porque eu acho que ela... Eu não vou saber te dizer isso realmente fisicamente. Mas eu tenho duas coisas para falar. Primeiro que realmente tem gente que sente isso mesmo, e acho que é porque a experiência ela passa a ser tão real, né, no sentido de você ser deslocado para essa situação, que vai te enganar. Então, acho que o labirinto é um primeiro passo ali. O labirinto, é legal dizer que labirintite vem do ouvido. Do nosso corpo, né? É o que dá o nosso sentido de equilíbrio, de estabilidade do corpo, né? E quando ele perde as referências de espaço, a gente vai para o chão, literalmente. Mas né? isso talvez dependa de pessoa a pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho algumas crises. Agora, quando eu vou ficando mais velho, piora. Eu nunca gostei de montanha-russa, de brinquedos violentos. Eu sempre fiquei meio tonto com esse tipo de coisa. Então, pode ser que eu seja tontinho por natureza e por isso não dá certo. Eu gosto. Eu gosto de montanha-russa, eu vou nessa parada toda, só não me jogo. Mas eu gosto. Mas aí você não fica com vertigem. Não, eu sinto, depende, no própria travessia que a gente fez. A hora que está subindo, eu não sinto vertigem. Vertigem, eu olho, estou na boa. Eu jamais faria. Mas tem um momento ali que o aplicativo te joga bem perto da beirada assim, do World Trade Center. Cara, ali... E quando você junta as tecnologias... Porque quando eu estava só nessa tecnologia do aplicativo, que o meu corpo, o que eu mexia, não só a cabeça, mas o que eu me deslocava, não interferia... Então, você ainda ficava um pouco mais seguro ali. Mas quando você chegava perto da beirada, você falava assim, ai, meu Deus. Agora, com essa outra que a gente tem, que você realmente se locomove dentro da sala, rapaz, a hora que o negócio está te empurrando ali para perto do penhasco, você quer voltar para trás. E aí dá uma vertigem tremenda. Agora, só para fechar essa história, parece que tem... Posso estar falando bobagem, tá? Vem do Binho. Se for mentira, foi o Binho que falou. É o seu sócio. Meu sócio. Eles estão desenvolvendo uma parada que acho que trabalha com som justamente para poder reequilibrar o seu labirinto, para você ter menos essa sensação. Eu acho que talvez também tenha um pouco com as narrativas, né? Com essa questão de construir a história e fazer a pessoa entender que ela está fazendo parte de um jogo, ou até disso que você estava mencionando, de entrar alguém na minha sala, de eu fazer parte de uma cena, né? Então, mas o próprio 3D, no começo, com os abusos, né, da estereoscopia, o abuso onde você cruzava o teu cérebro e mexendo muito com isso, causou muita vertigem, muita gente, estranhamento. Eu já, ao contrário, né, eu gostava quando tinha lá uma certa ousadia, mas ela tem que ser muito bem calculada. Eu me lembro que uma das coisas mais interessantes feitas, e porque tinha o Scorsese por trás, que é um gênio no geral, quando ele fez lá o Hugo Cabret, tinha uma cena que o personagem, o Sacha, ele vinha se aproximando, você não percebia. Quando você via, ele estava quase dentro da sala onde você estava, mas ele fez isso muito devagar. Então, ele não fez aquele sustinho. Ele veio, daqui a pouco o cara estava aqui bacana, você não ficou impressionado com aquilo, ele corta no tempo certo. Aliás, tem uma coisa importante em tecnologia é o timing, né? Ou seja, quando eu abuso das relações físicas, eu preciso saber o quanto tempo eu fico exposto a isso e que hora eu corto. Que também no 3D era uma coisa, quando você abusava... Sim. A gente apanhou um pouco com isso no começo, né? Até achar. Zé, a gente estava falando agora há pouco de narrativas, e a gente explorou um pouco esse assunto. O que é possível fazer, o que vocês veem no horizonte de novas narrativas, de novas formas de contar histórias usando essas tecnologias? Então, eu acho que tem uma coisa que foi muito distorcida no Brasil, que é o chamado universo do transmídia, né? O transmídia foi um pouco sugado um pouco para o lado da propaganda. Eu acho que meio no mundo inteiro a gente teve algumas grandes experiências, como Matrix, né? Como Lost, e essas coisas eu não tenho visto elas se repetirem muito. Eu usava uma expressão, que eu não sei se ela foi cunhada em algum outro lugar, eu a coloquei, nunca vi escrito em nenhum texto, que eu chamo de transnarrativas. Né? O que são as transnarrativas? É como eu entrecruzo as minhas diversas formas de narrar uma mesma história. Ou elas são complementares, interpenetráveis ou não, mas lateralizadas, que vai pegar um público muito específico, que gosta de complementar e aprofundar coisas, os fanáticos, por exemplo, né? Pessoas que são fanatizadas, querem ler tudo. Eu assisto Game of Thrones, acho ótimo, mas eu não fico pensando nas famílias, nos parentescos. Eu
desenvolvendo a história. Aquilo eu não vou morrer, mas tem gente que se não souber cada nome, cada família, cada contradição, Mas isso o vem cara desde morre. Star Wars, né? Lá para trás então, até, mas lá é um- muito lá para mas é um trás. tipo Se de for público. buscar isso, E é um tipo de público, né? Eu tenho um sobrinho que adora fazer isso e a minha grande diversão é brincar com ele das contradições, provocá-lo. A hora que ele fala tudo que ele tem que falar, eu aprendo um pouquinho sem precisar ir atrás, porque ele joga tudo para cima de mim, e ao mesmo tempo é muito divertido provocar o fanático. Mas eu acho que, então, é verdade. não é bacana isso daí? O legal é a gente buscar, assim, que formas eu posso narrar. Eu estava conversando aqui um pouco no paralelo antes com o Marcelo sobre isso, que eu acho que qualquer grande obra audiovisual ela tem que ter vários níveis de leitura, ou layers, ou subtextos, como se chamava na literatura. Eu tenho que ter um primeirão. Se é um entretenimento básico, eu tenho que ter um cara que vai assistir uma história, começo, meio e fim ou não, e ele tem que ir para casa feliz com aquilo. Ele é um cara bem bom, né? É tico e teco. Tico e teco, começo, tal, crime, matou, pum, bacana. Aí eu posso ter um outro ler aqui para um cara um pouquinho mais para lá. Um outro aqui para um cara, opa, tem um comentário, tem uma referência literária aqui, tem uma referência iconográfica aqui e vou embora. Eu acho que a tecnologia hoje possibilita que isso aconteça de maneira real, não de uma maneira subliminar, que eu leio com a minha informação cultural ou não. É que eu vou poder navegar nisso. Só que eu acho que tem o tempo de navegar. Eu não consigo navegar 4 vezes na mesma história. Então, uma das coisas que eu estou... Suponhamos que aqui fosse um universo 3D, essa sala, e a gente tivesse aqui numa realidade virtual. Eu estou navegando aqui. Passei por aquela tela de televisão que está ali e tem uma informação que está ali. Só que essa informação eu não vou parar agora, porque o espetáculo está fluindo. Então, ali me interessou aquilo. Eu posso ou fazer um marker naquilo, eventualmente, ou eu posso, se quiser, parar o resto da história, caso ela seja uma história não ao vivo, entrar dentro dessa tela e navegar num submundo que me conta um paralelismo, por exemplo, me exemplifica aquele contexto, aquele personagem, ou a história daquele personagem num vídeo doméstico que está passando ali, vou lá, sei um pouco mais da vida dele, volto e vou embora na história. Mas você acha que isso é agora por conta da realidade virtual? Eu acho que esse tipo de... Porque eu não de parava a recurso é tecnologia. possível. Não, mas eu não parava a tecnologia e eu não entrava lá. Por exemplo, quando a série... Mas não é aquela situação de quando você tem, por exemplo, você chegava numa situação que foi feita, obviamente, de uma forma muito menor, você chegava numa determinada situação, para onde eu quero ir? Para cá ou para lá? E aí você escolhia 3 opções. Não é nesse sentido. Ali tem uma informação que o espectador normal passou pelo Salinas ali na tela e foi embora. Aí apareceu uma imagem interessante ali que o cara, opa, bacana. Mas eu não quero parar agora, então eu dou um marker, vou embora, terminei o episódio de uma série. Volto no meu marker 1 e assisto aquele conteúdo que está lá dentro. E mergulho nele. E ele pode me ramificar para outros caminhos. Mas eu já vi o resto da história. Ela só vai enriquecer a leitura de outros pontos da história. Sim. Então é uma forma de navegar. Ou eu posso indicar para o cara. Isso me lembra um pouco daquele do cenário, por exemplo, de quando a gente tinha os websites que eram de CD-ROM. De CD-ROM. Isso. Mas, na verdade, acho que a galera nem sabe o que é um CD-ROM. E a Transmídia nasceu aí. O Transmídia nasceu aí. CD-ROM, computador, antes de toda a grande parte das tecnologias que a gente tem, eu tinha uma navegabilidade pelo chamado hipermídia. Sim. E depois, hiperlink, hipermídia. Ninguém lembra mais disso. Ninguém, é só nós. Mais uma pergunta, Leandro Scorzafa, aqui de São Paulo. Você está assistindo essa coisa? A pergunta que ele fez, acho que a gente já respondeu, mas a gente pode colocar um sim ou não. O VR não tem a possibilidade de ser uma tecnologia temporária como o 3D? Sim ou não? Só pra gente. Mas vai lá, Marcelo. Mas assim, isso é para quem entrou agora. Acho que sim. Ele do formato que ele está hoje, sim. Mas ele é o passo para um próximo passo. Igual foi o 3D, exatamente igual. Também acho que sim. E vai depender muito de como as coisas forem desenvolvidas. Eu acho que todas essas coisas elas acontecem porque tem umas pessoinhas que ficam sentadas em grandes corporações que querem vender um monte de coisinhas para a gente, para fazer a gente gastar bastante dinheirinho. Sempre. Então, isso eu até brincava, um tempo atrás, agora está muito mais sofisticado, né? Que todo ano se reunia lá em Tóquio, e limusines paravam, né? 2 de janeiro, na frente de um prédio, subia um elevador magnífico, todo tecnológico, aquela super mesa entrava e começava a sentar assim, Toshiba, Sony, Panasonic, todo mundo, e eles iam brigar naquele... Hoje é Facebook, é o Google, Microsoft. O que vai ter no seu equipamento? Ó, esse ano você põe aquilo, mas o meu não tem, mas o ano que vem é meu. Então eles ficavam brigando, porque os equipamentos eram sempre meio complementares, nunca tinha o perfeito, que tinha 100% de tudo. Então hoje isso é muito maior com essas corporações que o Marcelo falou,
inventando coisas para nos deixar envolvidos, engajados, é a palavra da moda. Certo. Mas engraçado que engajado era uma palavra dos anos 60, ideológica, e hoje virou uma palavra dos anos 2000 e tanto, e totalmente tecnológica e nada ideológica, né? Voltando para a narrativa, a gente pode dizer que, usando óculos, considerando que a gente pode se deslocar para um ambiente, olhar para os lados, né, fazer parte dele, haverá um momento em que novelas ou filmes, a gente vai poder entrar na cena quando o diretor cria aquela narrativa, ele já pensa na possibilidade de quem está assistindo poder entrar e contemplar de ângulos diferentes aquela narrativa. É muita viagem isso, dá para pensar. Tá igual a do Zé. Viajou igual o Zé aqui. Entrei na mesma viagem, peguei o mesmo ônibus. Para ser do meu ponto de vista, para ser desse jeito, com tanta liberdade de opção, então eu vou me locomover... O ambiente tem que ser mapeado. Não, e vou andar no meio da cena, set, entendeu? Do set. Então aí eu acho que essa mistura da realidade aumentada com a realidade virtual, com a possibilidade, com esses tipos de gadgets que te mapeiam, né? Então se você quiser trazer a novela para sua casa, é o que o Zé estava falando. Então tudo bem, vão acontecer os atores virtuais aqui. Se você estiver dentro do set, também eu acho que vai ter que ser mais ou menos uma coisa assim para você poder se locomover ali dentro. E você escolher de onde você quer ver, né? O que tem hoje, já funcionando, e que é mega possível, é você criar a narrativa pensando... Porque hoje assim, você pode pensar mais do que simplesmente um corte, né? Então, pensando que você tem um ambiente esférico, você tem 360 graus ali para poder olhar, não necessariamente tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, do mesmo jeito que o Zé falou, né, usando plagiando você aqui, então a cena está acontecendo, né, mas eu olhei para lá, para a TV, né, eu posso fazer isso de uma forma muito simples, com programação, onde você vai juntando a captação ou produção audiovisual, seja o que for, com programação. Eu bato o olho ali e aquela TV me responde. Ou o Zé está quieto aqui do meu lado, eu olho para o Zé fala comigo. Eu tirei o olhar do Zé, o Zé fica quieto, né? Isso é possível de fazer. E não é tão complicado. Então, isso te dá mais escolha. Então, a gente está discutindo assim, uma ação, e aí eu olho para o Zé faz o comentário dele. E, né? por outro Mas lado... isso tem que estar pensado como história. E, por outro lado, eu acho que se a gente for fazer isso, você vai quebrar magia. Quer dizer, eu vou transformar uma obra audiovisual em making-off. Porque a obra audiovisual, ela te conduz pela história, quer dizer, o diretor Como é que diz emoção? para onde eu vou olhar, então, mas que aí detalhe... que eu acho que é o legal. Porque, assim, eu acho que esse é o desafio do momento agora em relação ao VR. Quando a gente tem uma obra audiovisual numa narrativa normal, né, seja 2D ou seja 3D, né, não em VR, você tem o olhar do diretor que está te conduzindo, né, te dando os planos, né? Então, putz, eu vou olhar no close do olho, isso aqui, agora... Nessa situação, você não tem mais isso. Se você vai colocar a pessoa como um personagem, não um personagem, mas acho que uma testemunha, não um personagem. Porque acho que o personagem ele pode vir te contar alguma coisa, mas você não vai interagir de volta ainda, como o Zé estava querendo do sofá. A viagem ainda... Mas você é uma testemunha ocular daquela cena. Então, aí eu acho que vem o desafio de narrativa agora de fazer com que o balé dos atores ou a cena em si me conduza a olhar para isso daqui e me chame a atenção. Né? Mas acho que sem ir para o making-off. Não. Mas aí que tá. Não dá para ter atrás das câmeras. Aqui a gente está vendo toda a equipe e tudo que está funcionando. Mas se a gente está falando... Hoje eu estava tendo uma reunião de briefing exatamente sobre isso. Mas a gente não pode fazer isso aqui assado. Não, você tem que olhar o que tem para trás agora. E tem que se preocupar com o que tem para o outro lado. Então, de novo, se eu estou ali como... Eu posso ter colocado o meu espectador no canto da sala. Se ele olhar para o lado, para o outro, ele está no canto da sala. Mas se eu estou colocando ele no meio da sala... Então, ele tem que me preocupar com o que está ao redor de tudo. Então. A narrativa acho que vem daí. Então, os atores acho que têm que vir desenhando isso para que te conduza. Então, mas aí é o que eu acho que esse diretor, esse roteirista, vai ter que ser um multiroteirista e um multidiretor. Porque ele vai poder ir, mas tudo com condução dele, não aleatório. Então, por exemplo, Fernando agora, nesse momento, tem um texto off dele aqui, ele está pensando. E para o espectador ficou um voice-over. Ele começou a pensar um pouquinho e parou. Ficou um voice-over, pode ser. Não, mas aí o que eu faço? Eu entro no voice-over dele
E aquela história que ele começou a me contar, naquele momento eu paro a minha narrativa aqui e ouço todo o texto dele, porque fica mais você rico está indo na tua... na minha toada Entendi, ainda. entendi. Mas hoje eu já veria diferente, Zé. Eu pegaria o voice-over dele, né? E, de repente, talvez ali criaria... ou você cria um outro personagem, né? Que talvez chegasse no seu ouvido e falasse assim, cara, ele não pode fazer isso. Alguma coisa que te desse... mais controlado pela narrativa, pelo diretor e pelo roteirista, porque senão as histórias não ficam sem pé cabeça. Não, mas tem que ser ainda, tem que ser controlado. E até uma questão de duração dos planos, né? Assim, vai ficar muito chato se eu ficar o tempo inteiro dentro dessa sala, vendo isso desse jeito e... A gente vai ficar impaciente com muitas opções, né? Justamente. Tem opção de mais, opção de mais, não, opção não, de mais. é opção de menos até nesse caso. Não, se eu posso navegar nele, navegar nele. sim, mas nós estamos ainda Nessa realidade na realidade de normal, hoje. sem a minha né? piraçãozinha. Deixa eu puxar um Aspiração. pouco vocês da É viagem chato. para alguém que está nos ouvindo agora e nos vendo e quer começar com realidade virtual, começar com captação, etc. Quais são os equipamentos mais simples ou softwares por onde começar? Porque, como a gente conversou, simplesmente captar 360 não é realidade virtual, né? Você vai ter que conjugar com elementos virtuais ou parcialmente virtuais ou 100% virtuais, né? Qual é o caminho para começar? E mais especificamente, quais são os mercados que podem precisar desses serviços? Vamos primeiro para os equipamentos? Vamos primeiro para os equipamentos. Então, Mais baratinho. mais baratinho, eu acho que as câmeras Theta, tem câmera de todo valor agora, né? E eu acho que, falando disso, é muito bacana porque se é para o cara experimentar, a gente vai para a mesma situação do que existe a vida hoje, né? Então, você pode fazer com o seu iPhone, você pode fazer o que você quiser, né? Não vai ter a mesma qualidade de uma grande câmera, mas ok. Mas é possível. Aqui existe genérico que eu ponho em qualquer celular? Existe, o da Binóculos é um genérico. deles. Tem vários genéricos. Vários genéricos, Mas né? aí entra... Vou parar aqui e vou fazer um pop-up para o Zé ali, tá vendo? Você abriu um pop-up, eu vou explicar o seu texto, depois eu volto para lá. Esse aqui Esse é é um Samsung. modelo da Samsung. Esse é um que trabalha Ele trabalha só com esse celular, só com celulares da Samsung. Mas existem modelos que se compram nos camelôs, Sim. muito parecidos, que não tem todo o nível de controle que você A diferença aqui do lado. não, aí que tá. O controle aí, ok, você consegue navegar pelo telefone usando os controles do lado aqui. Tem outros que inventaram algumas coisinhas, enfim. Simula. A questão aí é o seguinte, esse equipamento ele tem um pouco mais de qualidade porque ele também... Tem uma ótica... Ele tem uma ótica melhor, mas ele tem o giroscópio também, ele tá agregado ao... Ele percebe ao o movimento... Ele tem mais definição no movimento. Mas... a questão, principalmente da questão dos genéricos, vamos dizer assim, genéricos não, pode ser genérico, vai. O que acontece quando você tem um monte de outras opções que você precisa combinar, né? Aquela história da Apple e do Windows, né? A Apple vai lá e cria um hardware com um software e acabou. É o que a Samsung fez. Então ela só tem que resolver aquele problema. Quando você pega 50 telefones diferentes, de tamanhos de telas diferentes, com resolução diferente, com mais 50 óculos diferentes que tem a distância binocular diferente, a profundidade. Quer dizer, são milhões de cálculos que deveriam ser feitos. Quer dizer, existem, no momento, existem pelo menos 10 câmeras de baixo custo. Não, peraí, nós fomos para a câmera? Certo. Não, só para dizer. Mesmo que você capte com qualidade, você ainda está sujeito ao problema na hora da reprodução. Mas peraí, Fernando, vamos só terminar ali, porque a questão do óculos, o que eu acho é o seguinte, você pode ter um óculos barato, não tem o menor problema. Você pode ter um iPhone e ter um óculos de R$20. Certo. R$20 talvez não tenha, mas sei lá, de R$50 tem. E não são ruins, assim. Certo. Mas o que acontece? Não é a mesma experiência. Diminui a qualidade da experiência. Mas ele vai te entregar também. Não é a mesma experiência. Porque a ótica não é a mesma. Não, esse seria o cara A ótica não é a mesma e o conteúdo que está sendo produzido de uma forma genérica, né, da forma mais ampla possível. Então ele não tá te entregando com a melhor, não é definição a palavra, mas com a melhor qualidade desse VR, por conta de não saber qual óculos você está usando. Por que eu te digo isso? Nos Beatles, por exemplo, a gente preparou o aplicativo que ia dentro dos óculos dos Beatles preparado para o binóculos. Então, o que é que o aplicativo está fazendo? Ele está dividindo a tela do telefone em duas partes, uma para cada olho, certo? E o óculos ele tampa bem aqui no meio para você não ver nada de um lado para o outro, para não atrapalhar, para não ficar maluco. Então, você imagina que
esse interaxial, né, essas duas imagens que elas Distância podem ser entre deslocadas, a distância entre eixos, elas têm que ser ajustadas para o óculos. O Gear já faz isso por default, no dele. Então, quando você produz um vídeo, um aplicativo, não estou falando ainda da captação, pouco importa nessa hora, mas eu estou produzindo o aplicativo que vai no Gear, ele já sabe que é o Gear, já sabe que eu estou entregando desse jeito e já tem toda a mecânica pronta. Quando eu estou indo para uma outra solução, é importante, se você for fazer em escala igual a gente fez nos Beatles, de falar, então eu estou fazendo com... para você ter uma ideia, agora, lá na Bahia, a gente está usando o Gear. Então, a gente refez o aplicativo para o Gear, porque o outro era feito por binóculos. Muita gente não vê? Não, talvez as pessoas não percebam tanto, porque elas não têm o comparativo. Entendeu? Mas como a gente quer entregar melhor, você faz pensado para isso. Agora, vamos para a câmera. Vamos para a câmera. A gente está falando de entrada, de baixo custo. O que é possível fazer com câmeras de $100, câmeras de R$500, de R$1.000? O que é possível fazer? Qual é a qualidade que a gente consegue com isso? Elas são mais voltadas para transmissões ao vivo, por exemplo. Existem câmeras que se conectam com redes Wi-Fi, etc. Mas isso... Eu acho que tem aí o seguinte, vamos começar por uma linha de consumer, assim, onde você... Qual é a finalidade dela? Fazer uma transmissão ao vivo para você poder transmitir para os seus amigos, né? E não vai ser realidade virtual? Vai. Se o seu amigo do outro lado tiver de óculos assistindo pelo Facebook, ele vai estar lá. E, aliás, sabe um uso que está sendo muito colocado, que houve interesse lá, inclusive na feira, no Church Expo, ou você transmitir uma cerimônia, por exemplo, de um casamento, porque os parentes do Brasil inteiro que não poderão vir ao casamento, além de estarem lá no ponto de vista do noivo e da noiva, ele vai poder olhar para trás e ver quais são os parentes que estão lá, quem são os padrinhos, a cara do padre. Quer dizer, o cara fica rodando ali e olhando. Isso 360, né? Uma transmissão. Com uma câmera de baixo custo, você faz uma transmissão. Vamos entender que tudo que está sendo transmitido em 360, se for visualizado com óculos, ele é VR. É realidade virtual. Ele é VR. Ok. É a mesma imagem. O que é que vai diferir de uma para outra? Vou diferenciar. Primeiro, acho que a qualidade de entrega, né? Então, assim, a câmera ela vai ter mais resolução ou menos resolução, né, do que outras. A quantidade de lentes que a gente estava falando. Então, isso você vai encarecendo. Se você tem um controle de exposição, né, isso é importante. Então, se você quer produzir alguma coisa mais profissional... Não pode ser automática. Não pode ser toda automática. Entendeu? Então, e ainda mais, assim, outra coisa que vai diferenciar lá na frente é como é que você estabiliza as imagens. Então, são processos que você vai agregando que vai te determinar qual é a sua entrega. Dá para eu fazer qualquer coisa com uma câmera pequenininha? Dá. Ela vai ficar com a mesma qualidade de uma câmera tipo uma Oso ou uma Insta360? Não vai. Então, assim, mas você está me perguntando para quem vai começar. Então, para quem vai começar? Se o cara não pode comprar uma estrutura dessa ainda, que, vamos dizer, hoje aqui no Brasil acho que ainda é caro, porque está custando acho que uns R$2.500 um pacote desse, né? Mas ok, mas eu tenho um Samsung, um S5, ou tenho um S6, ou tenho um iPhone, seja o que for. E tenho um óculos desse de 30 e poucos, R$35, R$40. E tenho uma câmera. Dá para produzir. Dá para entender o que aquilo acontece. Dá para ensaiar. Dá para dar os primeiros passos. Dá. E vai editar. Você pode editar no Premiere. Você vai ter que aprender a trabalhar com essas coisas. Tem os softwares da GoPro que vão ajudar. Certo. Enfim, isso tudo ok. O Zé Augusto agora falou de uso em igreja, né? De você fazer uma transmissão a partir de uma igreja. Quais são os mercados? Porque assim, a gente está falando aqui de entretenimento, de produção audiovisual, mas existem múltiplos mercados aí de saúde, museus, educação, mesmo, por exemplo, museu, arquitetura, claro, sexo. Aliás, falando novamente de quem... Não, cara, você não tem ideia da loucura que é. Imagina. Então, eu só li, tá? Minha mulher tá vendo, ele ouviu dizer que tem gente que trabalha com isso. Mas, novamente, para quem está começando, quem está interessado nesse segmento, a quem oferecer esse tipo de serviço? Você, por exemplo, comprar um apartamento ou visitar vários apartamentos que você pode visitá-los virtualmente. Quer dizer, o que você quer dizer é um corretor de imóveis que leva um óculos para os seus clientes e eles viajam, visitam. Ou o que nós falamos lá no nosso evento da Church, por exemplo, em relação à medicina. Que você já tem um tipo de ultrassom que você usa toda a realidade virtual e ele faz um mapeamento da barriga, então o pai coloca o óculos e enxerga tridimensionalmente
o seu rebento lá dentro da barriga de sua esposa. Extrapolando, por exemplo, um neurologista poderia ver num exame de tomografia, colocar um óculos e ver por dentro do cérebro como é que estão distribuindo o tumor. Olha na cabeça do cara pela frente, pelo lado e por trás. Essa semana estava no Fantástico, se não me engano, assim, a história de um ultrassom 4D com realidade virtual. Né, que o ultrassom eram quadrigêmeos, inclusive, que aí a pesquisadora ainda imprimiu aquela imagem com uma impressora 3D. Certo. Tem aí uma grande aplicação. Se isso aí tiver tempo de velocidade de processamento para o ultrassom, trazer aquilo em tempo real, né, não sei qual é o tipo de equipamento, que você coloque aquilo, você vire o bebê e olhe, você veja tudo. Outra coisa, simuladores de voo, treinamento de aeronautas NASA, teleconferência, museus virtuais, ensino de anatomia, simulação de cirurgias, educação, arquitetura e urbanismo, treinamentos, jogos e entretenimento. Quer dizer, existem dezenas de mercados, ou pelo menos a gente falou agora em uns 10 mercados. Eu acho interessante mencionar essa de formação, de educação, porque no caso dos aviões, isso a gente tem muito claro, mas em máquinas pesadas, equipamentos complexos, caros, que é difícil colocar muitas pessoas ao mesmo tempo testando aquele equipamento, com a realidade virtual é possível fazer isso. Grande toma, uma super máquina que o cara está lá em Recife e aula em São Paulo, e o cara coloca o óculos, anda na máquina, vê, observa, vê os detalhes, o professor instrumentaliza ele vê o controle operacional de tudo aquilo, como se ele estivesse olhando na própria máquina aqui em São Paulo e ele está em Recife. Né? Isso é muito bacana. Isso a gente faz. Assim, você constrói os modelos, a gente tem isso tudo desenvolvido lá, eu te mostro. Assim, você pega um coração, você gira o coração. Já é uma aplicação. Sim, já é uma aplicação. Isso já acontece. Não virtual, entendeu? real. Quer dizer, eu acho, isso que você está dizendo, quer dizer, extrapola essa impressão que a gente teve aí do 3D, de que foi uma coisa que não funcionou em alguns aspectos, mas quando você coloca o uso profissional, coloca isso no uso profissional, em aplicações médicas ou de arquitetura, etc., fica claro que isso facilita... A gente centralizou muito a nossa conversa no entretenimento, na publicidade, e esse outro lado, sim, isso pode perdurar, porque aí é real a eficiência. Certo. Agora, dando um salto para câmeras de alto custo, porque as de baixo custo são vantajosas para quem precisa começar, para quem quer dar os primeiros passos, mas há um momento em que você precisa dar um passo para entregar produtos de alta qualidade, será uma campanha publicitária, um documentário, um produto de... Um longa-metragem. Eu estou fazendo orçamentação, por exemplo, ainda está muito embrionário, que o cara está ainda no patrocínio, mas o cara quer fazer 7 longas. 7 longas em VR. O que eu disse para ele, na minha opinião, que o VR ainda não aguenta uma longa duração. Então, eu propus para ele fazer em histórias. Ou seja, um longa subdividido em várias histórias, que eu posso consumi-las individualmente, posso consumi-las como um todo. É a minha primeira proposta narrativa para ele. Gente, a gente vai dar uma paradinha agora de 2 minutos na nossa apresentação aqui, na nossa entrevista, e a gente já volta. Em 2 minutos a gente já volta com a nossa transmissão ao vivo, direto do estúdio das Salinas EAD.
Voltamos ao vivo do estúdio da Salinas EAD com a nossa entrevista aqui com o Zé Augusto de Blas, com o Marcelo Siqueira, sobre realidade virtual. A nossa conversa agora é exatamente como transformar a realidade virtual em algo profissional, né? Como é que alguém que está começando nesse segmento de mercado pode fazer da realidade virtual algo profissional, oferecer serviços rentáveis, serviços sustentáveis com essa tecnologia. De virtual para real. Palpável, né? Palpável, monetizável. Ó, a gente parou ali na história de quem está começando, né? E aí eu acho que isso é uma linha bastante perigosa, até para poder definir o que é a realidade virtual, né? E o que é simplesmente um vídeo 360 ok em realidade virtual, né? Então, o primeiro ponto, pelo menos no meu ponto de vista, é a realidade virtual tem que te entregar uma experiência. Então, como é que transforma isso profissionalmente? Eu consegui aplicar nesses projetos todos. A gente fez agora um projeto para a Philips, que foi para o Salão do Automóvel. A gente fez um projeto para o NetGeo. A gente fez dois para o NetGeo, um para a família Sherman, como uma chamada para a expedição deles de volta ao mundo, outro para o Richard Rasmussen, o projeto dos Beatles, o projeto da Travessia e esse Philips agora. Agora a gente está com mais alguns que estão acontecendo nesse momento. Aonde a gente encontrou um diferencial? Primeiro, todo o conhecimento que a gente tinha de 3D, de efeitos, porque efeitos, vou explicar, né, e de narrativa são importantes. Então é diferente você abrir uma câmera. Se eu quero simplesmente transmitir o que está acontecendo aqui agora, abrir uma câmera é ok. Quantas pessoas vão ficar engajadas ali e vão ficar assistindo aquilo vai depender muito do que está acontecendo. Se for um jornalismo, você colocar aquilo no meio de um atentado que está acontecendo em algum lugar, as pessoas talvez fiquem assistindo. Né? Se for um debate, vai ter que ser muito interessante, como a gente está aqui agora, para o cara ficar vendo em VR aquela história, porque você não está entregando mais planos do que isso, mas tem que ser muito forte. Então, acho que como contar histórias, né, e entreter o público é o que vai tornar isso cada vez mais profissional. Então, hoje eu tive uma reunião de quase 2 horas de roteiro, né, com 2 roteiristas, porque são roteiristas que não têm experiência de VR, e eu não tenho experiência de roteirista. Sei contar uma história, mas eu não escrevo uma história. Então, essa troca é muito importante. E aí, ao mesmo tempo que você está trazendo uma ideia, eu estou retrucando com uma outra, para poder chegar num produto. E para quem cria, para quem escreve, é um passo tecnológico que tem uma influência muito maior do que quando você mudou, por exemplo, de SD ou de analógico para HD, para 4K. Revolução. São investimentos, mas muda a maneira de contar. A discussão hoje era... mais complexo. Pontos de vista. Né? O roteirista tentando entender ou tendo que aprender... diferente daquilo que ele está acostumado, corta para aquilo, vem para aquilo e volta para cá e não sei o que, para o detalhe. Não esquece isso. Tem que repensar. Como é que plano sequência muda. Eu tenho uma demanda que eu preciso mostrar que uma coisa não cabe na outra, né? Como é que eu vou fazer isso de uma forma mega interessante? Então, começa daí. Eu também acho que assim, o 3D foi o primeiro grande passo, esse 3D moderno, vamos chamar assim, de que você teve que se reinventar um pouco em termos de narrativa. Embora a fruição normal e o contar histórias, as estruturas de história, ainda permaneciam as mesmas. Eu tinha uma linha de condução da história, ou por um personagem, por um narrador, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, o que fosse. Continuava igual. Eu só tinha elementos, eu criei uma outra relação de profundidade para a minha visualização. Ou seja, eu tentava transportar um pouco como se eu fosse um espectador da vida real, como eu vejo, para um espetáculo audiovisual. Agora é diferente. Entendeu? Agora é diferente. Agora a gente vai passar por experiências, na minha opinião, que só a literatura conseguiu. Só a literatura. Só a literatura voou para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é tempo. De um parágrafo para o outro, eu estou em outro lugar, em outro tempo, em outra relação espaço-temporal. O cinema já experimentou relações espaço-temporais diferenciadas, onde eu quebro o espaço e estou em outro tempo, onde eu quebro o tempo e estou no mesmo espaço. Isso vários cineastas, o Héctor Scola, por exemplo, era um grande cineasta que trabalhava com isso. Então, as narrativas já foram muito desenvolvidas, mas ainda com 3 elementos. A imagem, o som, 4 elementos. A música e, obviamente, o texto, a voz. Agora, tudo isso pode sair de uma linha de normalidade, que é o que eu estava falando um pouco antes.
Então, os roteiristas... vou dar um pequeno exemplo. Um episódio de sitcom americano de meia hora tem 14 a 17 roteiristas. Você imagine agora, na minha opinião, você vai ter que criar uma especialização dos roteiristas do Layer 1, roteirista do Layer 2, do Layer 3, do Layer 4. São das narrativas. São, né? as narrativas e as especialidades desse tipo de narrativa. Um macro pensamento sobre a série. É só você pegar uma grande série aí, citei agora há pouco Game of Thrones, imagine a macro história disso. E depois subdividir tudo isso nessas histórias. Só que ela é contada de forma tradicional. Agora imagine que eu possa contar isso mais ou menos tudo ao mesmo tempo agora. E como é que eu vou levar o meu espectador para isso? Na minha opinião, um dos maiores desafios, das maiores revoluções narrativas que a humanidade vai enfrentar. Eu acho, se essa tecnologia persistir, a gente falou agora há pouco, tem um lado tecnológico que eu acho que ela tem totais chances de ficar para sempre, com todo o aperfeiçoamento que com certeza virá, e tem esse lado que fica aí, entre ser um formato de feira ou não, e se ela pode seguir como, vamos chamar de entretenimento, para ficar uma coisa mais global, e a publicidade também, embora a publicidade tenha outros objetivos. Mas esses objetivos também podem usar das mesmas estratégias, até porque sempre usou, a publicidade também sempre contou história. Então, acho que aí tem um grande desafio. Esses roteiristas, as equipes deverão ser maiores, interdisciplinares, na minha opinião, e aprender a trabalhar numa gama de possibilidades narrativas e interrelacionamento maior do que a gente já teve até hoje, na minha opinião, pelo que eu conheço de narrativas. Então, na minha opinião, é um vastíssimo campo de desenvolvimento. Tem uma revolução para acontecer aí, se a tecnologia permitir que isso fique. Então, mas por enquanto, o que ela está te proporcionando, e aí quando a gente volta para a história de como isso é um negócio, como isso é tratado profissionalmente, eu não discordo com você. Eu acho que você aplica melhor a realidade virtual quando você vai para espaços como feiras e eventos, e enfim, nesse formato. E os games, né? Os games, ok, né? Mas os games já é uma coisa que anda, né? E o game não depende da câmera 360, ou não depende desse tipo de produção que a gente está falando. Ele é feito em 3D. Ele já existe de uma outra forma. Para esse tipo de situação, eu acho que o entendimento e o teu background, principalmente do que era possível fazer em 2D, em relação à composição de imagem, em relação a todos as técnicas de audiovisual, não de captação, mas de composição, de finalização, de narrativa, são mega importantes. Né? Esse do Philips, quer falar? Exatamente. A gente falou das câmeras, mas a gente não falou da composição, do que fazer com as imagens depois de captadas, softwares que estão envolvidos. Os Beatles, por exemplo, como é que eu fiz? Primeiro eu trouxe o Zé também como fotógrafo, né? Porque precisava de um fotógrafo. Uma outra participação. Então essa era uma coisa importante. Mas eu tinha uma banda cover, né, que tinha os trejeitos que eram bem parecidos, enfim. Figurino, né, cabelo. Figurino, cabelo e tudo mais. A gente se valorizou do sentido de que aquela câmera estava posicionada uma certa distância, então você não ia nunca te permitir saber exatamente se aquele cara era o John Lennon ou não, ou a banda inteira, né, por conta da distância, porque fazia parte da experiência. E o som era o original deles? De quem? Com o cover por cima? Não. O som foi todo gravado pela banda. Então, mas feito em cima da música original. Ah, não, no clique... Não, a gente gravou o show inteiro. Eles regravaram o show inteiro no clique original. Então isso também foi bastante tudo pensado. Isso depois precisou de uma composição de imagens na pós-produção. A gente rodou a banda contra o fundo azul, contra o fundo preto, a galera toda que está por trás da gente no primeiro plano contra o fundo azul. A passagem né? deles. Em verde. Eles caminhando, que a gente acabou não usando, né, nesse pedaço, mas a gente tem eles subindo no palco. Com enfim. chroma key. Todo o resto é computação gráfica, pessoas que estão ali, as 55 mil pessoas são em computação. Quer dizer, então aí a gente junta um monte de ideias. No Philips foi mais ou menos a mesma coisa. O briefing do Philips... Quer dizer, ali você precisou de especialistas em criação de elementos, de objetos 3D, sem dúvida de composição de imagem. Quer dizer, falar de realidade virtual também é falar de toda essa indústria, de todos esses profissionais. Sem dúvida nenhuma. Que tem essa especialização em partículas. Depende de cada filme, depende da necessidade do filme. E não confundir os 3Ds, né? O 3D de visualização e o 3D gráfica, de computação gráfica. Computação gráfica criada. No Philips, por exemplo, eu tinha uma demanda que era contar, o briefing era, eu preciso contar a história da lâmpada automotiva durante todas as décadas. E que eu acho que começava em 1920, alguma coisa assim. E o interessante era, primeiro, para eu filmar isso,
Ia ser impossível, porque eu tinha que recriar épocas que iam ser uma fortuna. E aí ainda veio uma ideia nossa, assim, vamos fazer isso então em diferentes países. Porque já que eu não vou poder filmar isso, então eu vou para a computação. Então a gente recriou uma em Paris, outra no Rio de Janeiro, outra em Nova York, outra em Xangai. Quer dizer, eram décadas que isso acontecia. Tá rolando um som ali, né? Isso tá atrapalhando a gente, tá? Me perdi, velho. Aí, para isso, o que a gente fez? E eram carros diferentes. Então, a gente foi para um local, né, rodou 5 carros diferentes, com um ator, criou toda essa mecânica contra o fundo azul, criou todo o background, compôs o background. Quer dizer, é diferente de falar, eu vou colocar uma câmera dentro de um carro e vou dar um rolê. Claro. Né? Então, assim, aí você começa a passar do experimental para o profissional. Né? E aí você tem que pensar mais na entrega. Então, por exemplo, nos Beatles, a gente desenvolveu um aplicativo, porque a gente estava falando de 40 óculos, e que também foi usado nesse agora do Philips, onde não precisava de alguém te explicando como fazer. Então, você simplesmente colocava o óculos e ali você já estava no seu ambiente. Porque a pessoa, quando coloca o óculos pela primeira vez, ela quer olhar e vai ver. Uhum. Então, ela vai encontrar uma informação para dentro. Olha aqui para começar. Aí você olha para lá e começa o seu vídeo. Chega até o final, volta para o início. Porque aí eu não preciso que alguém tire, volte e coloque o telefone. Uhum. Quer dizer, essas coisas são pensadas. Marcelo, isso que você comentou só porque a gente recebeu agora uma pergunta do Tomás Souza, aqui de São Paulo. Quais são os caminhos que vocês recomendam para aqueles diretores e roteiristas que querem começar nesse novo mundo, né? Quais são os caminhos? Quais cursos ou empresas roteiristas devem procurar? Existe algum curso? Quais são? Vai vocês, Então, na verdade, ele toca num tema que eu não queria encerrar sem tocar. A gente está falando de tudo isso nesse universo novo, e a educação é um elemento fundamental. A educação para o audiovisual, a educação para o narrador. Então, né, eu tenho uma experiência larguíssima aí de ensino universitário, e eu olho para esse ensino universitário e percebo como a gente está caminhando ainda dentro de um tradicionalismo absoluto. Né? Você imagina a renovação das grades e a especialização de professores de infraestrutura tecnológica que as universidades, os cursos em geral, deverão ter para você formatar e formar esse novo profissional. Do roteirista, como ele está falando, aos diretores, mas toda a infratécnica e toda a mão de obra relacionada com esse novo tipo de narrativa. De câmera. Tudo, na minha opinião. E assim, a gente está a muitos quilômetros disso acontecer. Então tem que, e aliás era uma grande discussão, né? O mercado audiovisual brasileiro, ele evolui, a gente vai importando estratégias e técnicas, mas a educação não evolui na mesma velocidade que deveria evoluir. A gente fica muito restrito a cursos livres e tudo isso, que é importante que se tenha nesse mercado. Eu mesmo trabalho com cursos livres. Inclusive aqui, a Salinas faz EAD, isso. Justamente, um dos trabalhos dela exatamente são os cursos online, os cursos à distância de audiovisual, né? E incluindo a realidade virtual, né? Cursos que talvez as universidades ainda não atendem, né? Eu não conheço. Você conhece algum curso que exista? Alguém que forme nisso? Hoje em dia já ouviu falar? Não, acho que não tem ainda. Até porque é muito cedo. Está muito experimentando muito. É justamente... Muito cedo, mas quem chega antes é quem pensa primeiro. Porque a gente não pode... A gente justamente está falando de quais equipamentos, do que começar, quais são os desafios. E o roteirista, todos esses problemas que você colocou, todas essas questões que envolvem o trabalho do roteirista, precisam ser resolvidas hoje, né? Não quando... Eu acho que nesse primeiro momento vai ser um trabalho de 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos, 10 mãos, entendeu? Não tem outro jeito. Por quê? Porque a informação não está num lugar. Você não vai fazer um curso agora de formação para produção audiovisual em realidade virtual. Não tem. Porque também não para de surgir coisa. Então, ao mesmo tempo que tem... O Zé está pesquisando uma coisa, eu tenho uma outra área, a gente montou um departamento só de desenvolvimento porque precisa para isso. Quer dizer, eu não vou ter tempo agora de ficar sentado e tentando criar um curso de roteiro. Mas a cada briefing, a cada reunião, é um novo curso. Entendeu? É uma novidade. Então, acho que o que vai acabar acontecendo nesse primeiro momento são as tentativas. Muita gente vai tentar e vai errar. Isso é ruim. É bem ruim, porque você acaba... Frustrando? Não é que é ruim tentar, deixa eu ser claro. Né? O frustrar é muito ruim mesmo. Né? Se você fazer um negócio que não deu certo, o que eu quero dizer, talvez não seja isso. O que eu quero dizer é o seguinte, muita gente vai tentar fazer,
isso pode virar um padrão que fica ruim. Né? Então, assim, isso que eu falo assim é um vídeo 360 colocado no YouTube, é VR, né? É uma experiência, até onde ela é? Para que isso não vire um standard. Porque senão a gente vai cair na mesma história de lá atrás, quando a gente estava fazendo um filme e vamos fazer em mini DV, então agora todo mundo vai fazer desse jeito, porque essa aqui é a qualidade do negócio. Entendeu? E isso, obviamente, e aí eu vou falar de dinheiro mesmo, joga todo um orçamento para baixo, o que impede de desenvolver o mercado. Isso é fato. Ok, hoje é tudo muito mais simples, sim, as informações estão aí, sim, mas custa para você desenvolver. E essas expectativas demais, o mercado cai, o valor é menor, e aí eu não consigo alcançar a expectativa criada, porque o valor de produção chega... Lógico, e aí você chega numa história, mas o meu orçamento eu tenho um orçamento de 50% a menos. Então vai e faz com quem você tem de 50% a menos. Se ele vai entregar a mesma coisa ou não, e aí vira uma experiência ruim. Né? Então, assim, acho que se você quer entrar profissionalmente nesse mercado, então acho que vale muito pensar nisso. Sabe? Tá sempre olhando lá para cima, olhando para o melhor, não olhando para o budget que o cliente tem agora. Entendeu? Assim, eu tenho certeza que os projetos que a gente faz, eles valem mais do que eles são realmente entregues. Né? Assim, ao contrário, que a gente entrega mais do que é pago. Né? Por quê? Porque se eu fizer mal feito agora, isso o Zé me conhece há muitos anos. Quando a gente começou a história de cinema digital, cara, a gente limpava os filmes todos, recebia filmes de fora e limpava, frame a frame, um filme que ia para uma projeção digital, porque se a gente entregasse uma projeção digital com sujeira de negativo, que diferença ia ter? Então, essa é uma filosofia. O 3D é a mesma coisa. Então, se eu não fizer o melhor agora e falar assim, olha, o nível está aqui, né? O meu budget está aqui, mas tudo bem, cara, hoje eu vou entregar aqui. Tem que puxar o mercado para cima. Lá, mas tem que puxar para cima. Então, isso é uma coisa importante para caramba para o mercado inteiro. Porque se jogar todo mundo para baixo, ninguém desenvolve e ninguém ganha. E esse acho que é o problema quando você tem muita pulverização e barateamento de tecnologia. Porque aquele cara da meia solução, de um quarto de solução, vai parecer para alguns que desconhecem como chegar na solução completa que aquilo é um trabalho intermediário. E isso está acontecendo no Brasil com todas as áreas de produção audiovisual, todas. E o barateamento da produção audiovisual no mundo caiu muito. Eu acho que sucateamento de mão de obra também, né, em termos da forma de recebimento, das formas de contratação, tudo isso. A gente está, acho que, num dos momentos piores do que a gente já teve. É como, na verdade, acho que é eco de tudo que acontece com o país como um todo. Eu só queria botar uma pitadinha aqui, que eu falei um pouco desse assunto, o meu feeling em relação ao educacional, principalmente em relação ao roteiro e narrativas. Eu acho que a gente tem que voltar a estudar com maior profundidade várias das coisas que já foram criadas, de novo, insisto, em relação a estratégias transmídias. Elas foram, de certa maneira, desvirtuadas no Brasil. A gente tem baixíssimo índice de traduções de obras importantes, praticamente das grandes... Só tem, basicamente, o livro do Jenkins, publicado, e ele já está muito para trás. Todos os grandes papas que trabalham com narrativas, esses caras não foram traduzidos, e precisa atualizar esse parque editorial para que você atualize um parque formador. E eu acho que é aí. Aqui ela foi muito desviada para a publicidade, e ela ficou muito pouco no entretenimento. Eu sei que, por exemplo, a TV Globo tem um setor que aprofunda pesquisa sobre isso, fez várias estratégias e agora foi para as outras plataformas, mas eu ainda não vi nada que me contentasse. Aqui tem um caminho novo, bacana. Tá? Então, acho que aí é um dos caminhos que a educação também tem que se voltar, também tem que se antecipar e tem que haver um investimento. Bom, nós já passamos das 9 horas da noite, a gente está entrando na reta final, então eu ia pedir para o Marcelo fazer as últimas considerações sobre a realidade virtual, sobre a criação de conteúdo e de negócios, né? Por favor. Mais considerações, eu não sei o que falar agora. Eu acho que a gente sintetizar e assim, como se capacitar para isso, né? Tanto do ponto de vista de conhecimento, de leituras, de equipamentos, das narrativas, né? Quanto dos segmentos de mercado que nós devemos procurar, né? Além do entretenimento, que é o óbvio, além do game, de todos esses nichos que existem aí, que o Zé Augusto mostrou tão bem. Eu acho que é isso, assim, para você se formar, para você desenvolver, é estudo e investimento. Se você vai bancar seu próprio investimento, ótimo. Se você arrumar que alguém banque seu investimento, melhor ainda. Enfim, mas não existe outra forma, tem que estudar. Estudar, ir a feiras, né, consumir esse produto, né, e ver o máximo possível para poder entender o que as outras pessoas estão fazendo. Enfim, eu acho que a forma de aprender é aí.
a forma de fazer negócio e ganhar dinheiro, isso vai muito de cada um, né? Essa semana a gente teve um insight de um produto que, cara, para mim cai como uma luva, né? Tomara que o cliente goste. Então, assim, acho que vai muito disso. Hoje, o que eu tenho feito bastante é apostado. Então, como não existe ainda muita referência, e a gente está apostando no desenvolvimento, quer dizer, a gente montou uma equipe para isso, o que eu faço? Num primeiro momento, vieram as ideias e eu estou indo levar ideias. E aí isso já retorna de uma outra forma. Então, assim, para cada cliente, não vai... A gente nunca vai encontrar uma ferramenta, e olha que eu tentei isso, pensei pra caramba, como é que eu vou divulgar isso de uma forma ampla, né, de uma coisa tão nova. Por quê? Porque as pessoas não têm ideia do que é possível. Então, quando você parte desse princípio, você tem que acabar fazendo tudo muito mais sob medida, tailor-made para aquele cliente. Então, aí é o investimento agora. Então, é isso que eu acho que precisa. Zé? Então, acho que vou partir de um ponto de vista mais coletivista também, né? Que é uma característica não muito nossa, que é, por exemplo, as empresas que estão investindo aprenderem, e eu acho que a gente consegue fazer isso, né? Parar de pensar que um é concorrente do outro e pensar que, num determinado momento, estar juntos é melhor. Que você pode pegar uma experiência daqui, pegar um know-how dali, somar e crescer para um mercado crescer junto, né? Porque cada um vai ter a sua competência estabelecida, vai achar o seu nicho de mercado. Isso ainda não evoluiu no Brasil. A gente ainda tem uma concorrência predatória, a gente ainda tem um desmonte do positivo que a gente constrói, e alguém, por vários fatores muito característicos da nossa cultura, desmonta ou destrói, porque vai vender um outro peixe muito mal formatado. Infelizmente, a gente também tem um mercado que entende pouco, então é fácil, às vezes, você vender um produto equivocado ou um caminho equivocado. Portanto, acho que, principalmente porque há grande investimento a se fazer. Posto dessa maneira, quer dizer, eu que tenho uma pequena empresa, e é uma empresa que trabalha com som também, nós preferimos ajudar a investir na área de som, que é uma área que tem menos gente trabalhando, e ajudar, junto com a imagem, com o expertise das pessoas. Não vou concorrer com quem já tem um expertise maior, porque eu tenho que investir numa infraestrutura que eu não tenho capacidade de investir. Então, é bacana somar isso, estar junto. O processo educacional ele é muito importante, então acho que nós, até participando desses eventos como nós participamos, toda vez que a gente é convidado, a gente sempre que possível está junto, ou seja, a gente está fomentando, está jogando para frente, então divulgação, fomento é importante, e aí trazer, né, a Salinas está colocando aqui que tem um espaço aberto para você trabalhar com plataformas EAD e plataformas de formação e de divulgação. Aqui nós estamos num evento, na minha opinião, de difusão e divulgação. Eu acho que é o momento para dar o passo seguinte é pensar em algo um pouco mais formativo. Informativo, depois formativo. Então, aí é que eu vejo que também há um negócio possível nessa área. A formação, a educação também é um negócio, um bom negócio, quando bem feito, quando eticamente feito. Eu tenho essas duas tendências, né? Eu estou nos dois mercados, vamos chamar assim, e nunca vou deixar de pensar nesse mercado. Por isso que eu deixo como minha última palavra é esse da formação, da educação, porque me é muito caro, me é muito próximo, e mesmo a minha vida profissional na área de pós-produção como um todo, eu nunca deixei de pensar nesse lado. E eu acho que ele é muito importante. Eu fico muito orgulhoso quando eu trabalho numa equipe que eu tenho 70%, 80% de pessoas que eu formei e que eu consigo chamar como profissionais. Acho que isso é bacana, só que a gente tem que dar muito a mais do que a média do que a gente tem normalmente dado nos cursos tradicionais. Se a gente abre para mais possibilidades com novas tecnologias, novos desafios, eu acho que a gente enriquece e os passos são mais largos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço. A gente termina agora a nossa transmissão, nosso debate hoje, que teve a participação do Marcelo Siqueira. Eu que agradeço. E do José Augusto de Blasses. Obrigado. Que participaram desse que é o primeiro debate. Se você é da área de audiovisual, siga a página da Salinas EAD para acompanhar os próximos debates, todos os meses, e os cursos que estão por vir. Muito obrigado e até a próxima transmissão.